Tudo bem com vocês? Vamos ver aqui então, entender e conhecer o percurso do nosso lead até ele virar um paciente. Vamos ter uma visão geral de como funciona do nosso roteiro antes de podermos ver isso no sistema, como que vai funcionar isso no sistema, tá? Então aqui nós vamos considerar que toda oportunidade de venda que nós temos, ela começa com um lead, né? Esse lead pode ser uma indicação de alguém, pode ser um paciente que descobriu a gente de alguma maneira, ligou e marcou, pode ser um paciente que nos procurou na rede social, pode ser um paciente que veio através da nossa publicidade paga nas redes, tá? Então todos esses que ainda não são nossos pacientes, nós vamos considerar como sendo um lead, bem? Este lead, quando nós recebemos esse lead, ele vai entrar no funil de captação. E o que é esse funil de captação? Esse funil de captação é onde as meninas do call center vão entrar em contato, aquela parte das ligações, das mensagens, dos e-mails, para tentar fazer com que este lead ele agende uma consulta, né? Então o objetivo nosso aqui no funil de captação é um agendamento. Esse agendamento ele pode ser para uma consulta presencial ou para uma videoconsulta. Então, o nosso objetivo aqui vai ser buscar um agendamento presencial ou um agendamento para uma videoconsulta, né? E nas duas situações, tanto presencial quanto videoconsulta, nós vamos ter ali uma transformação desse lead num prospector. Então, sempre que nós fizermos essa avaliação e esse orçamento, este lead ele passa a ser um prospector, ok? Então, a consulta presencial ele vai fazer com que nós façamos uma avaliação, geremos um orçamento. A videoconsulta também vai levar uma avaliação e um orçamento. No caso da videoconsulta, depois dessa avaliação e esse orçamento, essa avaliação nós vamos chamar elas de pré-avaliação, porque não é uma avaliação completa. Então, na videoconsulta, nós não conseguimos fazer uma avaliação completa do paciente, mas nós conseguimos ter uma noção dos procedimentos que ele precisa e já conseguimos dar ali uma ideia de quanto ele vai gastar nesse tratamento para que ele tenha interesse de vir por uma consulta presencial, ok? Então, na videoconsulta vai ter a pré-avaliação e nessa pré-avaliação vai gerar assim, ali um orçamento que é temporário, que não é definitivo. Ele só vai ser definitivo depois que esse paciente vier e passar aqui então por uma videoconsulta, por uma consulta presencial. No caso da consulta presencial, esse paciente vai receber um orçamento, né? E ele aprovando esse orçamento, nós passamos para a próxima fase, né? Na verdade, ele aprovando ou não, né? Sempre que ele passa por uma avaliação e nós temos um orçamento, esse orçamento vai gerar esse paciente para o funil de vendas. Então, o objetivo de passar pelo funil de vendas é levar a uma venda efetiva. Então, nem todos os pacientes, os leads vão chegar ao ponto de se transformar em um prospector. Okay? Nesse percurso aqui, muitos desses leads vão ser perdidos. Nós vamos perder eles pelo caminho. Isso é normal. Então, esse funil aqui é para isso, é para filtrar esses leads, aqueles que têm interesse. Ele tem interesse, ele vai passar por uma avaliação, vai virar um prospector. Esse prospector, ele vai passar por um funil de vendas até gerar uma venda efetiva. Depois que aconteceu a venda efetiva, esse prospecto, esse lead, ele passa a se chamar paciente. Ok? Então, no nosso sistema, o paciente é o produto final desse funil de avaliação, de enriquecimento desse contato que nós temos. Tá? Então, poderemos simplificar o lead como sendo um contato, alguém que deu para a gente o contato para que possamos entrar em contato com essa pessoa e ter a oportunidade de apresentar os nossos serviços através de um orçamento. Essa pessoa vai fazer uma avaliação desses serviços nossos e vai decidir se podemos lhe tratar e resolver o seu problema de saúde. Nesse momento ele se torna então o nosso paciente. O nosso CRM vai lidar com cada uma dessas etapas, ok? Então, todas essas etapas aqui, nós vamos lidar com ela dentro do nosso CRM. Então, aqui o nosso próximo passo agora, o nosso próximo vídeo vai ser entender cada uma dessas etapas, como nós vamos agir em cada uma dessas etapas, tá bom? E aí, para ficar bem claro, cada etapa dessa vai ter uma pessoa responsável, não é? Então, essa parte inicial até chegar no agendamento, essa parte da captação até chegar no agendamento, essa parte vai ser responsabilidade das gestoras de contato. Então, as gestoras de contato ficam responsáveis por entrar em contato com esse lead,
e obter um agendamento. Depois que é feito o agendamento, nós vamos ter uma consulta, que seja videoconsulta, vamos mudar aqui a cor, que seja uma videoconsulta ou uma consulta presencial. Independente de ser presencial ou ser videoconsulta, essa etapa ela vai ser de responsabilidade do dentista. O que nós vamos chamar de CD, por ser de cirurgião dentista, no caso do Brasil, ou MD, que é o médico dentista, no caso de Portugal. Essas duas etapas, tanto a consulta presencial quanto a videoconsulta, a responsabilidade do profissional do médico que vai avaliar esse paciente da melhor maneira possível. Depois que ele faz essa avaliação, ele vai gerar dentro do sistema um orçamento. Esse orçamento que o médico vai gerar, esse orçamento ele vai ser depois tratado pela gestora de pacientes. Então, o médico vai gerar um orçamento e esse orçamento vai ser tratado pela gestora de pacientes. Né? A gestora de pacientes, então, ela é responsável pelo funil de vendas. Para que esse paciente entre no funil de vendas, nós precisamos ter um orçamento. E aí, quando falamos de orçamento, nós estamos falando de um plano de tratamento para esse paciente. Esse funil de vendas é a responsabilidade das gestoras de pacientes. São elas que vão entrar em contato com o paciente, são elas que vão passar preço, negociar formas de pagamento. Fez a venda foi aprovada, esse paciente ele volta para a clínica na forma de um paciente. Ele deixa de ser ali um lead e aí sim se torna um paciente. Esse plano de tratamento vai ser depois validado e inserido no sistema e aí já entra num outro momento que já é a parte clínica desse paciente dentro da ciclo de vida desse paciente dentro da clínica, tá bom? Então nós vamos acompanhar aqui cada uma dessas etapas, né? Tanto a etapa das gestoras de contato, as GA, gestora de atendimento, tanto a etapa dos médicos e a etapa da gestora de paciente, que são as GPs, tá bem? Nós vamos acompanhar então aqui passo a passo cada etapa dessa dentro do funil e as responsabilidades e o que cada uma consegue fazer dentro do sistema para que a gente consiga ter um bom atendimento desse paciente e conseguir a conversão desse paciente no final do ciclo para que ele possa ser um paciente pagante dentro da clínica. Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos.